Você não acha que greve de estudante não é coisa de vagabundo? Porque estudante tem que estudar. Estudante não trabalha. Isso não é mais uma prova de que, eventualmente, a esquerda toma as universidades não só para fazer uma lavagem cerebral, mas um desestímulo ao estudo só para fazer piquete em ponto de universidade e arrebentar com o direito de quem quer estudar? Não, isso aí é uma boa questão, porque eu dou até o meu exemplo individual da importância da assistência estudantil, essa questão toda. Eu vim da cidade, no Vale do Jequitinhonha, Turmalina, estudei em escola pública lá a vida inteira, a principal fonte de renda da minha família era da minha mãe, que era professora do estado, que comparado com Belo Horizonte, por exemplo, ganha bem menos. E se eu quisesse ter alguma chance de ascender a universidade, eu tinha que ter acesso já no ensino médio a alguma coisa melhorzinha. O que eu consegui foi passar numa prova do Cefet, em Araxá, 1.000 quilômetros de distância de onde eu morava, saí de casa com 14 anos de idade. Sem assistência estudantil, eu não me conseguiria manter nessa cidade por nem sequer 2 meses, 3 meses. Eu comecei a participar do movimento estudantil, eu não sabia nem quem que era Marx, e é verdade. Eu lembro até hoje uma discussão com um colega de República, que a gente dividia uma casa tipo entre 10 pessoas, que ele mencionou Marx para mim pela primeira vez e eu não sabia muito bem quem que era e ele ficou perplexo, teve uma conversa comigo. Eu comecei a participar no movimento estudantil porque já no ensino médio, várias assistências estudantis que a gente tinha quando eu cheguei na escola, elas começaram a ser cortadas no curso desses 3 anos. E aquilo era fundamental ali para a minha sobrevivência. Não foi algo tranquilo, não. Eu acho que pessoas passaram situação muito difícil, mais difícil que eu, não tiveram nem oportunidade. Eu nem fico contando essas coisas. Mas a gente chegou a passar uma semana comendo só batata cozida, coisas desse gênero, para conseguir terminar no ensino médio, ter acesso à universidade. Depois da universidade é a mesma coisa. Eu não pude fazer os cursos que eu queria fazer, porque eu tinha que entrar num curso que eu conseguia sobreviver desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha acesso, a UFMG já tinha acabado a assistência estudantil. A assistência estudantil de lá era um teste bem burocrático, era uma organização que taxava os estudantes para poder fazer assistência estudantil e que era bem discriminatória. Então, se o cara passasse em medicina, por exemplo, era muito mais fácil ele conseguir do que se ele passasse em qualquer outro curso. Então, por exemplo, eu tive que optar por fazer um curso que não era o que eu queria no primeiro plano, porque eu tinha que ter um curso que desde o primeiro semestre eu conseguia sobreviver. Já falei isso várias vezes. Foi assim que eu fiz o curso de ciência da computação, sem o qual eu não teria conseguido formar. Ainda assim, sem algum tipo de apoio, como aconteceu quando eu estudei no Cefet em Araxá, sem algum tipo de apoio que aconteceu na UFMG, eu não recebia recurso, mas eu tive acesso a almoço mais barato, janta bem mais barato, essas coisas todas. Eu não teria conseguido fazer ensino superior nem absolutamente nada disso. Então a assistência estudantil ela é absolutamente decisiva e se você está perdendo aquilo ali, você tem que lutar por aquilo, é meio bastante óbvio. A minha primeira atuação que eu tive na vida foi no movimento estudantil em Araxá em torno da minha necessidade, em torno de coisas que eu precisava para sobreviver, para continuar estudando ali, que começou a ser cortado um por um e que se eu não batalhasse por aquilo ali, se eu não lutasse por aquilo ali, eu tinha que voltar para minha cidade. E bye bye, adeus chance de fazer universidade, coisa do tipo, eu ia ter que tentar por outros caminhos, por outras vias, né? Então, greve é um mecanismo de combate, de luta, inclusive de estudantes, né? Porque da mesma forma que trabalhadores, a massa das pessoas que trabalham fazem greve, estudantes também podem fazer. Por que greve é esse mecanismo? Porque ela, ao paralisar uma determinada atividade, ela cria uma situação de correlação de forças. Tem uma questão que é dada no capitalismo que é bastante interessante, eu faço menção nela aqui. A gente vive em uma sociedade que é uma sociedade aparentemente livre, aparentemente igual, mas que te coloca na situação de direito contra direito, só que quem está do outro lado é sempre quem controla a estrutura inteira. Seja quem controla a estrutura educacional, que pode ser privada, pode ser pública, pode ser o Estado, seja quem é o dono do capital, né? Então é uma relação muito igual, né? Você tem de um lado um trabalhador que pode ser demitido, do outro lado você tem um patrão que não pode ser demitido, somente por meio da força, porque uma situação de direito contra direito, o que é uma situação de luta salarial? Direito contra direito. O que é uma situação de luta pela assistência estudantil? Direito contra direito, porque o governador tem o direito de não conceder assistência estudantil, você tem o direito de lutar pela assistência estudantil. Uma situação de direito pela direito define a força. Só que a força de estudantes, a força de trabalhadores de qualquer setor, ela só faz valer se ela for coletiva. Um trabalhador individualmente não faz greve. Um trabalhador individualmente, ele não tem nada que contrapor do ponto de vista de quem o emprega ou no sentido de quem oferece um serviço. Então só faz como? De forma organizada. E a greve e vai continuar sendo uma das principais ferramentas. Então uma pessoa pode avaliar uma greve particular. Tinha força para acontecer e etc. em um determinado momento. Mas qualquer grupo coletivo
coletivo, seja de estudantes, sejam de professores, sejam de trabalhadores de um lugar, ele só pode combater de forma organizada, só pode combater pela força, e um dos principais mecanismos de força é a greve. Quando um trabalhador na porta de fábrica faz uma greve, Gustavo Machado, ele não está prejudicando a si mesmo, ele está eventualmente prejudicando o meio de produção, está prejudicando o empresário e o seu patrão. Quando um estudante faz greve, o que é um absurdo, porque um estudante não trabalha, ele recebe um trabalho do professor, ele recebe o trabalho da escola ou da universidade, ele está prejudicando a quem? A ele mesmo. É um paradoxo perverso, meu amigo. Ele está arrebentando com a sua capacidade cognitiva, está arrebentando com a sua capacidade de crescimento e de apreensão à realidade. E por que ele faz greve? Ele não faz só greve. Se você for lá na USP hoje, você vai ver cadeiras obstruindo o caminho das pessoas, de professores e estudantes de irem estudar. Você vai ver alunos com outras pessoas que sabe-se lá de onde saem, guardando as portas de sala. Ou seja, eles fazem greve e eles obstruem o caminho de outras pessoas estudarem. Aí eu posso fazer uma abstração. A esquerda faz isso. Ela não só manipula a cabeça de estudantes, aparelhando as universidades com professores cooptados, com teses e artigos cooptados, todos endossados por uma esquerda, todos apoiados numa esquerda, mas ela não quer que as pessoas apreendam, não quer que as pessoas estudem, querem que as pessoas continuem limitadas para estabelecer exatamente movimentos sociais organizados. Sabe o que está tendo na USP hoje? Palestra da Cracovive, um movimento que faz apologia ao uso de drogas, meu amigo. Sabe o que está tendo na USP hoje? Palestra do Zé Genuíno. Ou seja, é cooptação política. E não é só greve, que deveria não existir. Volto a dizer, não existe greve de estudante. Estudante não é trabalhador. É impedimento de outras pessoas estudarem. Sabe qual que é a solução que eu dou, para não falar só na crítica? Privatiza.